Hoje eu vou fazer um pequeno reagindo aqui a um vídeo que eu vi do professor Rodrigo Silva, mas não é um vídeo para criticar o que ele disse, e sim para somar aquilo que eu já pensava sobre o assunto. Como ele é um especialista, ele entende de grego e hebraico e é mais inteirado na teologia historicista, eu achei muito interessante as coisas que ele falou nesse vídeo. E eu quero dar uma olhada com vocês para ver o que a gente pode extrair dessas informações que ele deu aqui sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, sobre a apostasia. Então vamos começar. Esse vídeo ele postou há poucos dias, não faz muitos dias que ele postou esse vídeo. E o título do vídeo é "O cristianismo vai morrer". E nesse vídeo ele traz dados oficiais sobre como o movimento cristão vem caindo no mundo ao longo dos últimos anos. Vale a pena você ver esse vídeo lá no canal Rodrigo Silva Arqueologia. Eu quero fazer um reagindo, mas de alguns pedaços só, não é uma parte que ele fala. Eu vou mostrar aqui para vocês a parte que eu achei interessante, que ampliou muito sobre aquele estudo que eu fiz sobre o anticristo, que a visão que eu tenho do anticristo não é essa visão moderna, da teologia moderna, que fala que o anticristo é um homem que vem, igual aquela novela da Record, né? Sobre o Apocalipse, que lá eles mostram o anticristo, que sinceramente acho até brincadeira aquela visão de anticristo daquela novela. Mas o anticristo é algo muito mais complexo, é um sistema, né? Assim como a igreja de Deus, que é o corpo, como eu expliquei no vídeo sobre o anticristo, é um sistema complexo político que envolve política, religião e pensamento secular. E agora com o boom da teologia progressista e a teologia neopentecostal, né? Que a teologia neopentecostal vem antes, a teologia progressista ela vem um pouco depois, vem crescendo aí. A apostasia ela ficou muito mais evidente, né? Com o liberalismo, com o relativismo do pecado, e tudo isso ele fala nesse vídeo. E é muito interessante, porque é exatamente o que está acontecendo. Na prática o que a gente vê o que está acontecendo. Então vamos reagir aqui a esse vídeo, para não ficar longo o vídeo aqui. Por um lado, você tem Jesus falando: "E será pregado o evangelho do reino a testemunho em todas as nações, então virá o fim". Eu, por muito tempo, li essa mensagem como sendo assim: o evangelho vai ser pregado, muita gente vai converter, e aí Jesus pode voltar. Mas agora eu estou começando a pensar um pouquinho diferente. Não estou anulando tudo que eu cria antes, não. Mas eu estou vendo esse texto por uma outra ótica. E será pregado esse evangelho a todo mundo para testemunho das nações. Essa palavra testemunho tem um viés jurídico. Ou seja, para que quando Cristo vier e encontrar essas mesmas nações incrédulas, nenhuma delas possa dizer: "Desculpe, nós não sabíamos". Então o evangelho vai ser pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, não para converter todas as nações, para deixar claro que quando elas decidirem não seguir a Cristo, o fizeram de maneira consciente. Então essa é uma primeira parte que eu queria ver com vocês, né? E a outra parte que eu queria reagir aqui é sobre o anticristo em si. Vamos ver o que ele vai falar aqui, e aí eu faço um comentário em cima pra gente unir as informações aqui para ver o que dá. Como eu falei, assim como na igreja de Cristo nós temos a igreja como corpo e a noiva de Cristo, Cristo como cabeça e o esposo, assim também o anticristo, ele tem a sua igreja, o seu sistema, só que o sistema do anticristo ele é um pouco maior, já unindo a informação de que Jesus falou: muitos são chamados, muitos, mas poucos escolhidos, a porta é larga e os que vão por ela são os que vão para a perdição, e a porta estreita, o que são poucos que entram por ela, são os que vão se salvar, entendeu? Então a igreja do anticristo ela é muito mais robusta. Então a apostasia ela é muito complexa, ela é muito grande, ela é muito subdividida. Lembrando que o movimento neopentecostal não é
o neopentecostal da Bíblia. Não é esse neopentecostal a gente não vê na Bíblia. A pessoa rodopiando, caindo no chão, subindo na parede, dando cambalhota. Isso a gente não vê na Bíblia. Em nenhum momento a gente vê isso na Bíblia. Então vamos ver aqui a segunda parte do vídeo que eu queria ver sobre o anticristo do professor Rodrigo Silva. Uma outra passagem análoga a isso aqui, para mim, é Marcos capítulo 13, versículo 6, quando diz assim, versículo 5, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Essas passagens, irmãos, me levam a crer que o tipo de fé que haverá no mundo no fim dos tempos não será a fé cristã pregada por Jesus. Essa fé cristã, como foi pregada por Jesus, será a fé da minoria, porque a maioria vai ter fé sim no anticristo. Então esse cristianismo, como nós conhecemos, baseado na palavra de Deus, baseado na fé, ele vai morrer. Ele vai morrer. Quando Jesus prometeu sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, temos que definir o que é essa igreja que ele está falando. Eu não estou mais convicto que será uma grande instituição mundial, com prédios, com canais de TV, estádios de futebol, tem algumas igrejas que têm até estádio de futebol. Eu acredito que vai ser uma fé de uma minoria que vai continuar fiel aos princípios de Deus, quando a maioria, para não ser perseguida ou prejudicada, vai ceder à sedução e às imposições do anticristo. E curioso, ele é anticristo, ele não é anti-Maomé, ele não é anti-Buda, ele não é anti-Confúcio, ele é anticristo. E a palavra anti em grego, ela não tem apenas o significado de contra, como nós pensamos. Essa preposição anti em grego significa o contra que se coloca no lugar de. Então ele vai aparentar ser Jesus. Não é à toa que uma das características da segunda besta do Apocalipse é que ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A aparência de cordeiro, quem é o cordeiro no Apocalipse e também no Evangelho de João? É o próprio Cristo. Então ela tem a aparência do Cristo, mas ela fala como dragão. Aliás, se você fizer uma análise detida no Apocalipse, você vai perceber que o anticristo, ele imita a Cristo em todos os detalhes. Viu só como ele falou? Que a maioria vai ter fé sim, mas no anticristo é aquilo que eu falei, da porta estreita, poucos, da porta larga, muitos, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque muitos são chamados mesmo, mas poucos aceitam a verdade, né? O verdadeiro evangelho. A maioria vai por caminhos de novidade, querem um evangelho conveniente aos seus próprios desejos, entendeu? Então olha só, ele diz aqui, né, que o anticristo imita Cristo em todos os detalhes. Ou seja, aí aqui vem essa questão que ele falou, né, que ele fala como cordeiro e age como dragão, né? Ou seja, é aquele evangelho que vem falando do amor, só do amor, não fala do juízo, não fala do pecado, né? Não chama ao arrependimento, mas que só quer falar do amor e falando que tudo é permitido, né? Que Deus não quer te condenar pelo teu pecado. Tu pode ficar vivendo a mesma vida de pecado, que Deus ele não tá nem um pouquinho preocupado. Então esse pensamento progressista, ele tá tomando conta. É um movimento gigantesco que vai transformar os remanescentes, a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja sem mácula, né? Esse movimento vai transformar a igreja num dos maiores inimigos da sociedade. E quem fizer parte dessa igreja, dessa minoria, vão ser taxados como os antiquados, os radicais, são os novos radicais. Está escrito que seria assim, né? Vamos perseverar até o fim. Então era isso no vídeo de hoje que eu queria trazer, esse pequeno reagindo aí ao vídeo do professor Rodrigo Silva. Não esqueçam de ir lá ver o vídeo original do professor, né, que ele fala muita coisa legal nesse vídeo. Espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.